Saudações farmacológicas, sejam bem-vindos a mais uma edição daquele que é o nosso e vosso NúcleoCast. Esta é a segunda temporada, finalizamos a primeira com quantos episódios, Simba? Acho que 6 ou 8, mas pronto. Mais ou menos, por aí. E hoje começamos a segunda temporada do NúcleoCast. A primeira temporada foi recheada de convidados, a maior parte, né, pertencente ao ramo de farmácia, né, que é aquele que nós naturalmente representamos, e a maior parte dos nossos convidados não significa que sejam só eles, mas virão mais pessoas de outras áreas da saúde, obviamente, nesta nossa segunda temporada. E para dar início a essa segunda temporada, no primeiro episódio, trazemos mais uma figura muito importante dentro do ramo farmacêutico, uma figura que é considerada incontornável dentro do ramo. Ele que é licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Agostinho Neto. Fiz lá a pergunta há pouco tempo porque eu não estava conseguindo entender. É estudante de doutoramento de Ciências Biomédicas da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto. Investigador do CISA INIS. Diretor científico da Só Farmacêutico. Eu dizendo já Só Farmacêutico, vocês já devem estar a saber quem é. Assessor científico da Dafra Pharma. Escritor que daqui a pouco vai lançar a sua obra conjunta, não é, doutor? E prontos, sem mais delongas, estamos perante ao grandíssimo doutor Estevão Nhime Sambongo Sassoma. Muito bem-vindo, doutor, ao nosso podcast. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Ok. Estou aqui para durante 2 horas ou uma hora. Exato, sim. Aqui a falar sobre o setor farmacêutico. Exato. Então, sobre mim, né? O setor em si. O setor, exato. doutor... Exato. Yeah, para sabermos mais ou menos qual é a visão do doutor sobre o setor. Mas antes de irmos mais além, vamos começar, né, com uma introdução sobre a representatividade do doutor dentro do setor. E a minha primeira pergunta é: foi sempre um sonho do doutor ser farmacêutico ou também caiu de paraquedas? Assim como eu. Eu não caí de paraquedas, graças a Deus. Okay. Mas também não foi um sonho. Certo. Foi um sonho. Muito eu bem. Já nasci na farmácia. Meus pais já são ligados ao setor farmacêutico. Meu pai é o primeiro diretor técnico das farmácias Estando Faro. Ok. Na altura na estalagem. Então, eu já cresci nesses corredores da Estando Faro, no corredor do medicamento. Já temos indicado um posto de saúde, tanto que a minha área mesmo em saúde como tal é curar feridas, porque sempre fui aquele jovem quando jogam bola e alguém se aleja, eu estava lá para curar os meus amigos. Então, a minha família já veio com essa linha. Portanto, quando terminei a 12ª, a ideia era fazer engenharia informática. Pouca engenharia. Informática era o mais próximo, porque era 2011, era a altura em que começamos a ter os Facebook. As tecnologias começaram a funcionar. Mas também havia uma necessidade muito grande de termos alguém no ramo farmacêutico. E como todo primeiro filho não tem escolha, não é? ali eu caio no ICISA, não é? Como primeira promoção. Então, eu sou o primeiro farmacêutico, não é, formado na Angola pós-independente no setor público. Wow. Porque no setor público a primeira escola de farmácia é o ICISA. Certo. Depois vem Malange, não é? E no ICISA eu sou o primeiro estudante a defender. E estamos aqui a aguentar a classe. Tem sido uma jornada e tanto. Considerado não, é de facto, não é, com provas dadas, o primeiro estudante em uma universidade pública a ser farmacêutico, formado em farmácia. Sim. Então, quais são os maiores desafios que enfrentou na época e como é que foi a sua trajetória até agora? Já a Universidade Agostinho Neto em si já é um pesadelozinho, não é? Mas tudo funciona quando se estuda. E ao longo desse tempo como profissional de farmácia, os desafios são vários, porque temos um setor em crescimento, não é? Ou em franco crescimento, quando comparado com outras profissões. Dali surge o meu personagem, a minha pessoa,
no intuito de trazer um pouco mais, convidar mais jovens a fazer ciências farmacêuticas, porque mesmo só é o curso dos cotas, não é? Sim. E Ok. quando começam a vir essa geração, começamos a olhar para as referências e eu termino no ICISA, automaticamente sou chamado para ser docente. Então criamos aqui uma dinâmica, uma dinâmica para trazer os jovens e para mostrar que a farmácia é uma profissão muito maior. E eu costumo brincar, dizer assim, quando pensas em farmácia, não pensa muito em Angola, não é? Pensa no mundo, porque o mundo farmacêutico é muito forte, não é? E a ideia é transformar Angola num potencial forte no ramo das ciências farmacêuticas. Mas então, e o que é que o doutor. Prontos. Porque nós, considerados farmacêuticos novos, passo o A termo, nova geração. nova geração de farmacêuticos, entramos para o mundo da farmácia com o pensamento de que ser farmacêutico é o balcão, é o atendimento por trás do balcão. Mas quando tu entras para o curso, começas a notar que não é bem assim. Existe muito para explorar dentro do ramo farmacêutico. Então, o que é que qual é o parecer do doutor quanto a isso? O que é que nós podemos fazer para desmistificar essa ideia e trazer mais pessoas para dentro do nosso curso? É assim, eu penso que a questão da ideia de que é só o balcão, ela é exata. Ela é exata porque é aquilo que nós temos. Hoje, há duas grandes saídas são a farmácia comunitária, ou hospitalar, e a docência, não Sim. é? Porque, enquanto profissão de segmento, ela não mereceu da mesma evolução como as outras áreas. Ou então, sempre foram poucos farmacêuticos, não é? E sempre foram muito atirados, um para lá, outro para lá. Não havia essa coesão. Tanto que o próprio ensino só vem a partir de 2012 ou 2004. E começou com a UPRA e depois a Piaget. E à medida que foram saindo, também foram sendo enquadrados. Então não existiu aqui esse acompanhar da evolução, né? da evolução do setor. Hoje em dia, nós já podemos olhar e perspectivar novas coisas, não é? Dali que nós costumamos dizer nos colegas, vamos continuar a estudar e para percebermos que à medida que o investimento público ou privado vem, nós nos encontramos preparados para o setor. Vamos tendo, por exemplo, as indústrias farmacêuticas, vamos tendo, por exemplo, os cosméticos, vamos tendo outras áreas que poderão ser nossas áreas de atuação. Mas há aqui um porém. Os primeiros vão mesmo ser cobaia. Por exemplo, nós, estamos tecnicamente condenados a ter o balcão ou a docência ou um outro ramo não muito sofisticado. Agora, nós somos obrigados a preparar o futuro da nova geração. Certo. Alguém disse assim, foste fazer mestrado, doutoramento em ciências biomédicas, não fez ciência farmacêutica por quê? Eu disse, não tinha como sair do país porque não tinha dinheiro. Fazer medicina, se apresentou um doutoramento, fui concorrer de brincadeira e acabei entrando. Mas como PhD, eu tenho a Responsabilidade? responsabilidade e como mesmo PhD de criar doutoramentos e mestrados na nossa área. Tanto que nesse meu doutoramento, nós tivemos várias aulas, uma delas é a criação de projetos. Sim. Eu acabei criando um projeto de mestrado em gestão farmacêutica. Porque eu sou muito prático. Eu não gosto de coisa que complica. Laboratório tal e tal e tal. Sim, não tem sim. Podemos fazer o quê? Então, eu apresentei na altura, na cadeira de PLB, um mestrado em ciências farmacêuticas. E levei para a minha faculdade em 2019, 2018, 2019, e fomos trabalhando. E agora, em 2026, o mestrado vai sair no ICISA. Uau! Então é nossa obrigação, mas eu não vou fazer esse mestrado porque já não faz sentido. Sim, mas ainda assim fico feliz porque o meu doutoramento em ciências biomédicas contribui para sim, um mestrado sim. em ciências farmacêuticas na área de gestão farmacêutica. Então a nossa Vai sair geração, quando, doutor? Desculpa. eu penso que daqui a 2 semanas já saiu o edital Nós precisamos pelo então fazer ICISA, parte. não é? precisamos fazer parte. Eu trabalhei no projeto, Ok. submeti a instituição, Aprovou. a gente quando submete, né? Sim. A gente aprovou, fez-se aquele reparo, aquele endossamento, né? Sim. Onde termina a tua ideia
começa a Sim, do outro, né? certamente. E aquilo Até ficou, bíblico. sim, e aquilo ficou muito bonito e vai sair. Então, essa é a nossa contribuição. Nós seguramente não teremos muita coisa, até podemos não ser os ricos da farmácia, mas devemos trabalhar para criar uma geração Sim. de ricos da farmácia ou de indivíduos que vão estar muito melhor colocados Certo. que nós. E essa é a nossa missão. Então o doutor considera esse ser o seu maior feito, o seu maior projeto até então, como contribuição para o ramo farmacêutico em Angola? Ou um dos. Um dos, porque é assim, eu sou só docente. Eu só trabalho com docência, ciência e investigação. E o meu trabalho é pensar. E eu tenho mais de 8 projetos. Só de livros tenho mais de 5 projetos de livro. Tanto conjunto quanto individual. Projetos, eu tenho vários de doutoramento e de farmácia, estamos a falar projeto em doutoramento em ciência farmacêutica como tal, a falar doutoramento em... Ai, agora fogem assim. Mas eu tenho lá uns 5 projetos de 3 de doutoramento e 2 de mestrado. Esse era o sexto, que vão saindo, por exemplo, na área de farmacologia aplicada, na área de toxicologia, porque não é só falar, nós precisamos contribuir. O jovem não tem só que falar, não é só criticar, precisamos contribuir. E eu sou daqueles que, quando critica, apresenta alguma solução. Então, esses projetos, eu penso que agora que é uma boa abertura no ICISA, a gente vai submeter mais projetos. E eu digo, daqui a mais 2 anos, no próximo ano, nós vamos ter o doutoramento em ciências farmacêuticas e vamos ter mais mestrado na área de farmácia, porque a ideia é fazer, é contribuir. E é uma questão que é muito simples. Nós não podemos achar que vamos evoluir sem ciência. E empoderar a classe é fundamentalmente trazer a ciência ao rubro. E nós temos hoje várias indústrias a surgirem. Certo. E a pergunta é, quem vai trabalhar nessas indústrias? Porque Seguramente, nós não estamos tão seguramente, capacitados. não vamos trabalhar, vamos ter que importar não só a ciência em si, A mas mão os de recursos obra. humanos. Então, eu já começo a pensar em áreas dentro da farmacêutica que permitem o farmacêutico trabalhar, porque nós fomos no geral. Sim. Então, eu já começo a pensar em pós-graduações, não é? Em especialização, e já começo a pensar em mestrado e doutoramento na área da indústria. Porque é minha função enquanto docente fazer produção científica, porque eu tenho um budget no salário que é para investigação científica e inovação. Então eu trabalho com isso. Eu fiquei muito interessado nesta parte, porque de tudo que eu conhecia do doutor, essa parte me passava ao lado. Então agora consigo entender mais ou menos o seu envolvimento dentro disso tudo. E o doutor sente-se apoiado. O doutor sente-se apoiado por membros da classe farmacêutica nesses projetos, porque é para o engrandecimento da classe, é para a vanglorização da classe. É assim, hoje eu me sinto mais apoiado, porque há aqui um porém. Eu também não sou muito fácil na comunicação e tem coisas que eu não aprecio muito, porque é assim. Existem coisas que eu não preciso te explicar. Às vezes eu vejo, às vezes é curioso quando alguém diz assim, né? Eu ofereci um carro à minha esposa, né? E as pessoas querem bater palma. Minha pergunta é, bater palma por quê? Quem ia oferecer? Existem coisas que para mim não faz muito sentido. É como se eu tivesse que ajudar o meu irmão e dizer, não, eu é que formei o meu irmão. Não faz sentido. Quem ia formar? Isso. Sabe? Então, às vezes tem coisas que batem, e aí a minha comunicação, até um pouco atrás, não era muito fácil, porque eu acabei entrando muito cedo no setor, acabei conhecendo muito o meandro do setor, e percebi que muita gente, até com títulos, não estavam interessados. E não há um interesse por quê? Porque nós queremos ser nós. Por exemplo, eu não sou coordenador do ICIS, do mestrado do ICISA, eu não sou coordenador do curso do ICISA, mas eu contribuí. Eu não preciso guardar esse mestrado, dizer assim, não, enquanto eu não for, fica aqui engavetado, quando eu for, vou. E na classe farmacêutica, o que nós vimos, somente dos OG, é muito disso. Por isso é que nós temos lá um tanto conjunto de PhDs, mas a minha pergunta é, produziram o quê?
Estamos? Então, como já entrei muito cedo e conheci essa realidade, diferente dos outros, então a minha comunicação era sempre de choque. Porque é uma cena de que você não fez. Né? Um dia alguém disse assim, esses jovens são formados, não tem qualidade nenhuma. Minha pergunta é, quem dá aula nesse jovem que não tem qualidade? Quem são os professores? Sim. Os mesmos que dizem que não temos qualidade, são os mesmos que nos deram aula. Exato. Tá vendo? Então não fazia nem muito sentido. Então a comunicação era muito do bate de frente. Por isso é que vocês me conhecem Sim. de outros modos, porque é o desafio Sim. mesmo, porque eu leio e eu conheço, então não vais me mentir. Mas hoje também vai vir aqui um pouco a maturidade, Sim, não é? bocadinho mais Então, flexível sim, na comunicação. e percebemos, um doutor me chamou e me disse assim, filho, é assim, o problema é que nós te precisamos. A classe precisa de você. Tu tens que voltar, dar um passo atrás, porque os eventos não vão funcionar se você continuar nessa luta, porque eles é que decidem. Então, hoje estamos mais calmos, né? Estamos mais receptíveis, não é? E apresentamos os nossos projetos. E também tem outra dinâmica. É uma espécie de quando o boi está a recuar, não é porque tem medo, Não é porque né? tem medo. Mas precisamos contornar. Tá E para como é mesmo, balanço. para o bem da classe farmacêutica. Imagina que esse mestrado que vai abrir agora está no computador de 2018. Meu Deus. 18, 19, 20, 21, 6 anos. 22, 23, 24, 25, Oi. 26. Estamos a falar de Nossa. 9 anos. Se em 2 anos é um mestrado, quantos mestres nós teríamos? Vai lá, muito. Tá vendo? Então é aqui essa dinâmica, mas hoje já estamos mais apoiados. Ok. Estamos mais apoiados. O doutor bom falou saber. sobre pronto, aqui, a parte do mestrado. Consegue nos revelar quanto tempo terá o mestrado? Se será um dos docentes do mestrado? Eu creio que sim. Não serei, porque ainda não terminei o meu doutoramento. Sim. Ok. Não terminei o meu doutoramento. Provavelmente vou estar lá, né? Eu sou o puto da classe, né? Vão me mandar comprar gingoba, afinar os projetores e tal, porque na minha instituição, não é? Ok, sim, sim. E até peço já desculpa por passar Uhum. a publicidade, mas também o meu Não, diretor não tem. o meu diretor já publicou Sim, sim, lá sim. no grupo, então já não é segredo Sim. pra- Para ninguém. para ninguém. Mas eu estarei lá. A nossa satisfação é que vai existir. Não é nós estarmos lá. E quem me conhece sabe que eu sou muito do back-off. Eu só venho mesmo no front-off quando é mesmo necessário. Eu sou muito aquele de trás. Sim. De trás. Eu gosto Bastidores. dos bastidores. Então, para nós, não ser docente nessa primeira fase não é problema. Porque nem vamos mesmo ter que ser docente. Ou então, no final do dia, esse país, quem vai dizer somos nós. Certamente. Não tem como. Da cana do Dr. Wilson, outros doutores, vão estar aposentados. Então vamos ser nós. Então, para É um mim, processo. acho que Exato. eu não tenho pressa. Uhum. Agora, eu tenho pressa em algumas coisas, como esse mestrado. Esse mestrado eu tinha mesmo muita pressa. Ok. E realmente, quando me disseram assim, doutor, precisamos de tal e tal, eu disse, velho, isso é para ontem. Tá aqui. Apliquem, vamos avançar. Então, é essa a Faremos ideia. parte então. Nós. Sim, então logo concorrerem. Com certeza. Não é? Mas também tem uns que têm muita burocracia, eu não sei se. Não terá. Tem Já muita somos burocracia. poucos. Sim. dificultar Não terá, mais o acesso. não sei terá se- burocracia, não terá burocracia. São questões agora que precisa se ver a nível Administrativamente. do ICISA, quantos estudantes, normalmente são entre 35 ou 40. São dos. Dois. Depois tem aqui a ideia é fazer Sim. aquilo de forma periódica, ou então Ok. termina uma classe começa a outra, termina uma classe começa a outra. ok, Termina uma ok. classe- Não vai ser uma coisa que para, não vai. Então a ideia é essa. E tem um quadro docente muito forte. São quase todos os nossos professores, não é? Com os seus doutoramentos, não é? Então eu penso que não vai ser difícil. Mas- E nem vamos estar lá para apertar. assim Para esperamos. apertar. Nem vamos estar Falou lá. sobre, Sim. falou sobre os nossos professores que irão fazer parte do quadro docente. E vou me apegar a essa deixa para lhe fazer a seguinte questão. As referências, já? Sim, que é a sua maior referência dentro do setor 5, pelo farmacêutico em menos. Angola? A minha maior referência no doutor farmacêutico é o Dr. Moura. Ok, doutor. O Dr. Moura. Eu tenho várias referências, Uhum. mas eu gosto do Dr. Moura porque é muito acolhedor. É muito acolhedor. Quando você fala com o Dr. Moura, você sai transformado. Não estou a dizer que os outros não são, Sim, sim, sim. não é? Mas o Dr. Moura chama muita atenção do Dr. Moura, o Dr. Vueba,
pela simplicidade. É mesmo muita simplicidade. Não que outros não sejam, Sim, sim. mas e não sei se é só comigo, mas das vezes que eu fui reclamar sobre a ordem, que eu fui reclamar sobre a direção nacional, sempre fui muito bem acolhido, não tem muitos choques, e aquilo que ele acha que realmente está a falhar, Sim. ele pede desculpa. E há um detalhe, tu podes ligar para o Dr. Moura, ele pode não atender, mas ele vai retomar, nem que fosse 2 horas, ele vai retomar. E quando retomar, ele vai pedir desculpa. E não é porque não é diretor nacional, mesmo Sim. quando é diretor nacional. Então, eu vejo muita simplicidade do Dr. Moura. Certo. Em outros campos da saúde, o Dr. Flamengo Fortes Ok. também é muito simples. O Dr. Mário Fresta. Então, são essas as minhas Principais grandes referências. referências. Sem esquecer o doutor Coatoco, não é? Ok, ok. Então, eu tenho essas referências muito grandes no setor farmacêutico, pela simplicidade mesmo. Muito bem. Certo. E pronto, já citamos aqui, já referimos que é, sem sombra de dúvidas, dos farmacêuticos da nova geração, como se referiu a si próprio como Em o puto destaque. dos cotas, não é? Sim, sim, New sim. school, Em né? destaque, exatamente. Yeah. Como é que olha para a qualidade, né, do ensino dos novos quadros formados fundamentalmente no ICISA? É assim, a qualidade é uma variável. A qualidade não é só uma variável. A qualidade são várias variáveis. E o Inarés disse tudo. O Inarés veio Mostrou. e mostrou, Como é que não é? Mostrou como estamos e o que é que precisamos melhorar, não é? E o ICISA é uma dessas instituições que também precisa melhorar, não só a nível do seu quadro docente, mas também a nível de infraestrutura, não é? Sim. Temos hoje laboratório, não é? Temos hoje, por isso é que passamos na segunda fase da aprovação, temos algumas coisas muito melhoradas, mas ainda assim precisamos melhorar a cada dia. E como a qualidade mesmo é um conjunto de várias variáveis, não é? O produto final ele é bom também em função do mercado, não é? Sim. Em função do mercado. E eu penso que atualmente o ICISA forma muito bem. Muito bem, por quê? Porque por causa do feedback que a gente recebe das instituições onde os estudantes vão, Ok. não é? Não temos recebido grandes reclamações, não é? No número de 20, um ou outro é que as pessoas piscam assim o olho, mas no final do dia o ICISA tem Saldo positivo. saldo positivo. Não só o ICISA, eu penso que todas as instituições que passaram pelo Inarés têm saldo positivo. Por quê? Porque quando falam, vamos relacionar aqui, pública e privada, para mim é uma espécie de o pai é o mesmo, a mãe é a mesma. Por exemplo, o mesmo Dr. Wilson, que dá farmacologia no Piaget, também dá no ICISA. E a mesma dinâmica que ele imprime num sítio, imprime no outro. Nós temos muitos professores compatíveis. Se também um tal professor, Dr. Wilson. tá vendo? Mais um outro que não foi meu. Dr. Quatoco, acho que foi. Tá? Não, não foi. Mas foi. Uma professora regla. Yeah, Doutor- Tá vendo? Não foi Sim. só a professora. Foi. Foi. Yeah, Doutor Sádio. Foi uma professora. Também foi meu Então, professor. Então nós temos aqui muitas coisas juntas. Por isso, e mesmo quando você vai para o local de trabalho, você encontra. Hoje vais encontrar, por exemplo, a Ierma nas farmácias Coimbra, vais encontrar outras colegas yeah. só falar da nova geração, que Sim, representam nova geração. mesmo, que você percebe que agora está mesmo a falar ciência. Sabe? Então, eu penso que aqui é essa variável. Agora, porque a melhor escola do mundo pode formar o pior estudante do mundo. Porque também depois a qualidade tem a ver com aquilo que eu quero ser enquanto farmacêutico. Repete só isso, né? doutor. A A melhor. melhor escola, A melhor do, mundo mundo. pode formar o pior estudante, pior do, estudante mundo, do mundo. e a pior formar o melhor. Porque aqui depois na qualidade tem a variável do estudante. Certo. Ou seja, Porque eu até- depende do próprio estudante para ser o... Não assim de forma direta, mas Certo. também depende dele. Sim. Eu posso até ter uma boa casa e querer dormir no chão, uma boa cama e querer dormir no chão. Ou então, A mentalidade você já tá vendo? Eu posso ter até Uhum. os melhores professores, mas se eu também não me esforçar Tem a ser o como. melhor estudante, não vai funcionar. Sim. Então aqui é essa questão da qualidade. Certo. Eu trago aqui também um pensamento que é sobre
sobre como está a ser gerido o setor farmacêutico atualmente, que eu acho que tem uma visão que é muito forte e eu gostaríamos todos de perceber, não só eu, mas todo o público em geral da farmácia, né? Sim, sim, certo. Que é sobre a constituição, né, da comissão instaladora, que pronto, outrora tivemos uma ordem, hoje já não é uma ordem, temos uma comissão instaladora para a posterior haver a formação então desta ordem. Como é que olha para esse processo atualmente? Foi um processo doloroso, muito doloroso, porque no final do dia é resultado mesmo só do não entendimento. Do não entendimento. E aquilo que eu costumo dizer é como a guerra. O que é a guerra no final do dia? A guerra é a falta de entendimento político. Então, quando os políticos não se entendem, vem a guerra. Então, eu penso que em algum momento da nossa classe, nós deixamos de nos entender. E começamos de entender, começamos a encontrar outras coisas que permitiram a criação de uma comissão instaladora quando já tínhamos 13 anos de ordem. Não seria necessário, mas foi necessário, né? Porque assim se quis. Porque depois também nós não decidimos muita coisa e houve esse empurrar. Agora, a Comissão Estadual tem feito um bom trabalho, não é? Hoje temos um processo que se guia, que anda por si só. Temos uma líder que tem feito um trabalho extraordinário, tanto a nível de cuidado do farmacêutico em si, como também a nível de representação. Mas é que precisamos, não é? E a comissão vai daqui a nada, acho que até o fim do ano, são só 2 anos de comissão instaladora, e vamos entrar para o processo de ordem, não é? Novamente. Mas não acha que está a ser um bocado tardio esse processo? É assim, eu não vou dizer que está a ser um bocado tardio. Eu também acho que está a ser um bocado tardio. Mas penso que vamos agora devagar. Sim. Devagar. Para não não tropeçar, não é? Sim, não é que tropeçamos, mas vamos agora não é que tropeçamos, não. Nós não tropeçamos, porque esse processo podia ser feito mesmo dentro da ordem. Podia ser feito dentro da ordem. Houve outras razões, Okay. não é? Porque nós tínhamos processo eleitoral. Lembramos. E nós temos 13 anos já de ordem. Então, o que podia acontecer, podia ser feito mesmo dentro do que já estava constituído. E não haveria nenhum problema. Mas também foi bom porque hoje conseguimos juntar as duas classes, que é os técnicos e os farmacêuticos. Então, também não vai ser muito, porque já estamos, esse é o 2º ano e pelo menos penso que até outubro, novembro, tem que se convocar as eleições obrigatoriamente. Tem que se convocar as eleições, porque a Comissão Estadual tem segmento. E caso não aconteça, como é que... Não, vai ter que acontecer. Eu não estou a ver ninguém que vai dizer que não pode acontecer. As imprevisibilidades não, olha, graças acontecem. a Deus, no setor, nós não temos imprevisibilidade. Não temos. Okay. Se não acontecer, não é por um outro motivo, porque as pessoas não querem. Mas terá de acontecer. Por quê? Porque a ordem funciona. Eu, se essa hora abrir o meu telefone, eu vou estar lá o meu número ativo. Sim. Posso pagar a cota. Logo, se a coisa funciona como comissão, tem que funcionar como ordem. Então, não há razões nenhuma para não haver eleição no final do ano ou no princípio do próximo ano. Até porque a própria doutora Vilhena nem tem tal intenção de não convocar eleições. Sim. E há aqui um porém muito claro. Isso é a classe. Sim. Isso é a classe. E como classe, não é vontade de uma pessoa. Sim. É um todo. É um todo. Logo, por mais que um ou outro não queira, mas vai ter que acontecer. Dali chamar a atenção da participação ativa do jovem farmacêutico nesse processo. Por quê? Vamos olhar. A ordem interessa muito mais a nós do que os cotas. Sim. Porque muitos cotas já estão aposentados. Muitos cotas já daqui a 2 anos vão para a aposentadoria. Então, os benefícios dessa ordem podem não lhes abranger, não ter impacto na vida deles. Então,
não podem não estar muito interessados. Agora, nós os jovens é que temos que estar interessados. Por quê? Porque o interlocutor direto da profissão com o governo é a ordem. Eu fico muito triste quando o jovem diz que não me revejo na ordem. Não é para se rever. É para você estar lá. Porque quando o ministro ou a ministra quer algum parecer, não vai enviar para o Simba, não. Ele vai enviar para o representante. E se nós fizermos vista grossa à ordem, nós não vamos avançar. Eu, pelo menos, estou no ICISA, sou docente universitário, não preciso muito da ordem como tal, né? Mas também preciso. Porque não é só sobre eu, é sobre nós todos. Então, o jovem farmacêutico, ou o jovem da New School farmacêutica, ele tem que se interessar pela ordem, porque o futuro dele, a progressão de carreira, as especializações a nível do Depende ministério. da ordem. Sim, porque o interlocutor. Né? Se quem vai reclamar, nós não podemos reunir com a ministra todos, tem que ter um representante. Sim. E esse representante que vai levar nossas preocupações. Certo. Logo é importante que o jovem farmacêutico participe, pague cota, para poder exigir. E quando quem estiver lá com bastonado não tiver a fazer o que nós queremos, aquilo que é o programa do sufrágio eleitoral que ele nos mostrou e não está a fazer, também ele retiramos e colocamos lá outro em eleições. Então, os jovens têm que estar interessados na ordem. Porque senão vamos continuar a ter profissionais não farmacêuticos na nossa classe, desde a farmácia comunitária até os órgãos de gestão. Estamos? E hoje a gente percebe que o facto da Armed ter um diretor que não é farmacêutico, uma decisão da ministra, não é? É um assunto muito sensível. Sim. É um assunto que eu queria tocar mais um pouco mais lá para frente. Ok. Então, sim, mas é importante que os jovens participem, porque da ordem depende o futuro de cada farmacêutico. Mas Muito bem. precisamos entender o porquê que os já jovens não se revêem na ordem. Precisamos também Sim, entender isso. Porque eu não consigo responder pelos outros. Eu venho da via associativa. Então, para mim, o associativismo para as ordens é muito fácil. Sim. Porque eu consigo perceber os benefícios. Então, eu acho que os jovens precisam ler um pouco mais o que é a ordem e como funciona a ordem. Quando eles lerem o que é a ordem, como funciona a ordem, eles vão vir obrigatoriamente. Porque eles vão perceber. Vou só dar um exemplo. Temos até as especializações em enfermagem, Sim. por exemplo. Várias. Na área de enfermagem. Acha que é a ministra que pensou, vou pensar nos enfermeiros? Não. Sim. Eu acompanho, e porque a enfermagem resume-se no ICISA, eu acompanho o trabalho que aquela comissão de trabalho, aquela comissão faz no ICISA. E eles apresentam. E olha que o nosso ministério não é um ministério de cabeça. O nosso ministério tal como no ICISA, você apresentou o projeto, eles vão apreciar, porque eles querem projetos. Sim. Eles vão apreciar, não, avança. Eles só precisam saber se tem viabilidade. Sim. Agora a pergunta é, se nós não tivermos organizado, quem vai me esses projetos? Ninguém. Por exemplo, os jovens não querem ir para o sindicato, por exemplo. Ele não quer formar sindicato, porque o sindicato. Ok. Mas quando na farmácia ele sofre injustiça, ele grita onde? Calma por um sindicato. Sim. Mesmo nós, os professores, temos nosso sindicato. Certo. Quando dizem a gente para a aula, porque no final do dia, mesmo vou para o diretor que está te persuadindo a dar aula, quando vê os benefícios do sindicato, ele também apanha. Então, nós precisamos fazer crescer a própria ordem, a própria Armed, a própria ordem e os sindicatos e organizações como o Núcleo Cast. Porque no final do dia, essa atividade vossa, que você paga com o vosso dinheiro, de forma indireta, beneficia cada colega que está sentado hoje em casa. Certo. Por quê? Porque quando não quer se lançar várias matérias sobre a farmácia, vocês vão conhecer. Certo. E ao conhecer, começam a valorizar. A pergunta é, foi o Simba que ganhou só? Não. Tá vendo? Então, de forma indireta, estamos a contribuir para um indivíduo que não está aqui. Certo. Tá vendo? E que diz que não se revê. Não precisa se rever. Você tem que ir lá. Nas últimas não, em várias das atividades das assembleias da Ordem dos Farmacêuticos,
antes de chegarmos então ao processo de constituição da comissão instaladora, o doutor deixou muitas das vezes patente a sua intenção de se candidatar ao cadeirão máximo da ordem dos farmacêuticos. Como é que vai não vou dizer sonho, mas como é que Esta vai esta ideia? intenção? Não, é mesmo sonho. Ok? Pode ser sonho, não tem, Ok? não tem nenhum problema. É assim, existem coisas pelas quais que eu acredito que só vão mesmo acontecer porque nós estamos lá para fazer. Sim, certo. Eu tenho muita convicção em relação a isso. Uhum. E a nossa candidatura, ela surgiu porque em algum momento percebemos que queriam nos gerir. É candidato. É assim, hoje, de forma direta, não me apresento como candidato, porque percebemos também que é algo muito mais sério do que nós pensávamos. Sim. Então, hoje nós estamos abertos em sentar e discutir. Não quero discutir lugares, Sim. eu quero discutir o enquadramento da política do jovem farmacêutico. E o que eu sempre defendo é os 35 mil do meu colega da farmácia do bairro vai chegar sem quando? Estamos? O outro profissional que está na farmácia, por causa de uma circular, quer dizer, nós temos hoje profissionais na farmácia, que não são farmacêuticos, por causa de uma circular, Certo. vamos revogar quando? Porque, vou mesmo lhe dizer, eu se entrasse como bastonário, não teria. Aquilo é tirar. Não tem meia volta. E talvez essa frontalidade ia criar mais dano na própria ordem do que ajudar. Ok. Mas eu preciso ter essa segurança. Se os OGs, porque também percebemos que a coisa é um pouco mais séria, Sim. sentarem e nos apresentarem um programa onde o jovem farmacêutico tem progressão e a gente consegue ver e estudar que realmente o jovem farmacêutico vai ter progressão, a gente não é candidato. Mas, se não. Porque nós não podemos permitir que uma classe que tem, tecnicamente, 80% de jovens, os jovens não são a prioridade do programa. Sim. Estamos, então é muito por isso. Hoje estamos mais abertos em discutir, em negociar. Para mim não importa quem vai estar em frente, mas se vamos discutir, por exemplo, a questão do enquadramento das especializações em farmácia clínica, farmácia hospitalar, patologia farmacêutica, prescrição farmacêutica, e daqui a 3 anos eu vou ter 4 mil ou 2 mil farmacêuticos ou técnicos formados, eu já estou satisfeito. Ok. Se o próximo candidato nos apresentar um projeto de formação pós-média para os técnicos de farmácia, Mas, já estou já satisfeito. viu essa intenção em alguém que manifestou porventura a sua Ainda. candidatura? Ainda não. Ou nas sessões Não, era missão das das assembleias que tivemos? Era missão dos candidatos. E Ok. cada um tinha o seu Ângulo de pensamento. o seu tudo programa, mais. não é? Hoje eu estou muito Na verdade, o que eu preocupado. queria saber é se vê alguém dentro, não falando de si, Sim, sim. obviamente que se houvesse essas propostas, o doutor seria candidato, mas vê alguém dentro do setor farmacêutico que para além de si traria tais propostas que é para o engrandecimento da classe. Quem? Vejo. Só não posso dizer o nome, não Ok. é? Para ele também não ficar assim meio vaidoso, mas vejo, olha que somos muito distantes. Sim. Vejo por conta das responsabilidades que já teve, não é? E da forma como ele mesmo também se apresenta e da forma como ele nos chamou a atenção para parar. Porque aquilo depois ficou muito esquentado, Sim. não é? Que teve muito esquentado mesmo. E ele nos chamou e disse: não, Calma. pare, chamou a atenção, corrigiu, tá bem, mas aquilo não é para ganhar razão, aqui é para nos orientarmos. Então eu vejo, por isso é que eu disse que não sou candidato. Mas também é uma questão, nós temos os jovens, e Ok. os jovens pedem que a gente seja candidato por causa daquilo que a gente quer para com os jovens, né? Então eu estou aqui aberto a essa negociação. E se não houver, a gente vai mesmo avançar. Vai concorrer então. Como? Não, Não, se eu não houver sei. essa Não, abertura, exato. se não houver esses OGs, porque, olha, é muito sério a ordem. Eu, às vezes, falo com a doutora Vilena, é muito sério, e eu também sou miúdo, também não sou assim tão Sim. cota, não é?
há duas coisas, a entrevista como carvão, quando não Sim. queima, suja. Então, Sim. eu posso até ser o bastonário e sujar o meu filme para sempre. Ok. Como também posso ter sucesso. Mas por agora, se existir uma figura que nos sustente e nos ajude, porque vamos ter que ser bastonário, isso não é nosso. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai chegar lá. Sim. Mas por agora, eu preferiria que fosse uma figura congregadora, até porque estamos a vir de um processo Certo. muito conflituoso. E depois há que também a questões de chama-se lobbies. Lobbies. Sim. Então precisamos de alguém que tenha, de alguém que consiga bater a porta e lhe abrirem, não é? Os links. Os links. Sim. Então eu tô aberto para discutir. Mas se não tiver, a gente avança. Agora sim, sobre a liderança da Armed. Falamos que não é um farmacêutico a dirigir a Armed, Sim, Agência Reguladora de sim. Medicamentos. O que é que De pensa Angola. sobre isso? Não, é assim, eu penso que nós também somos culpados como farmacêuticos, porque eu penso que a ministra está muito chateada conosco. Provavelmente está muito chateada conosco. Porque a desorganização, a forma como a ordem foi depois desfeita e todo esse embaraço que se criou, não é? Porque eu penso que a ministra iria pedir uma opinião, mas só que ela ficou sem como pediu opinião, porque vocês não estão organizados. Eu prefiro pensar assim. E aí ela, porque não é normal quando uma ministra olha para o decreto e diz assim, não, coloquem o decreto aqui, vamos passar assim. Eu acho que ela está fazendo uma gestão de contingência muito grande. E é claro que ela, ao nomear, também teve interrogações, tanto, não só na Armed, estou a falar nível lá de cima, né? Sim. Porque quando você nomeia, o pessoal vai dizer, para camarada, é como? Aqui, eu acho que é aqui uma gestão de contingência. Dali que é importante que a gente limite as discussões mesmo só em nós. Vocês não têm ideia, a discussão, até a comissão de gestão, foi muito distante. E como depois houve essa fricção dos mais velhos, nós também não deixamos barato. E nós fizemos mesmo muita confusão. Muita confusão. Então, eu penso que essa confusão não foi saudável. E depois há um processo. As pessoas pensam que a ordem é uma coisa, a Armed é outra. Não é. O que acontece no final do dia? São instituições, não é? Com responsabilidades diferentes, mas que precisam colaborar. Colaborar por quê? Porque enquanto uma regula, uma regula, outra fiscaliza, outra faz promoção contínua para a valorização do farmacêutico. Então, a Armed e a Ofacapfa, elas devem andar juntas. Porque o diretor da Armed é membro da ordem. Estamos? Mas então, é médico. Não, nessa altura estamos a dizer assim, temos lá um médico. Sim. Eu acho que é uma questão de gestão de contingência. Eu acho que se nós nos organizarmos até pelo menos esse ano, estou a falar novembro, dezembro, nos organizamos e a ministra começar a ter uma outra percepção de quem nós somos, eu penso que o doutor, o nosso colega que está lá, não vai ter muito tempo. Porque é mesmo só questão de organização. Eu penso que se nós não tivéssemos nesse nível, esse choque, não teríamos lá um médico. Então, é uma responsabilidade nossa. Daí é que eu digo que é mesmo culpa nossa. E nós induzimos a ministra a essa nomeação. E precisamos, com urgência, nos rever. Dali que é importante participar das assembleias. Porque parece não, você não se revê, mas te atingiu. Certo. Atingiu. Certo. É uma pessoa de muitas soluções, de pensamento prático e para frente. Quais soluções traria agora, neste exato momento, para então trazermos essa chamada união e organização farmacêutica em Angola? Nessa altura estamos mais unidos. Temos uma OFA-CAPFA, né? E temos uma líder que, na verdade, comunica-se com todos e da melhor maneira possível. É hora de cada um baixar a guarda e nos unirmos de forma prática. Enquanto farmacêutico, se pudesse trazer soluções imediatas para essa coesão e união dentro do setor farmacêutico, então quais são as soluções que apresentaria?
Vamos lá, que soluções apresentaria assim? Sim, sim. Eu vejo o futuro da nossa profissão com muito otimismo e também com muitos desafios, não é? E por ser mesmo uma profissão e conjunto de pessoas, é importante aqui nos fortalecermos. E uma das coisas que eu muito olharia é que cada um se despisse do eu, estamos? E vestisse mais um pouco a camisola. Ninguém pode achar que faz mais do que o outro. Estamos? Porque o nosso problema na classe mesmo só esse. Uns acham que fazem mais que os outros. Então, e depois olhamos para cada região com os seus desafios. Por exemplo, os desafios de Bengala não são os mesmos de Luanda. Estamos? Mas ainda assim, trabalhar e ser esse interlocutor direto do Ministério, do Governo, para que no final do dia o farmacêutico se sinta abraçado. Porque as pessoas dizem assim, mas eles não vão cotizar, não dão cota. A minha pergunta é, como é que eu vou cotizar quando não vejo resultados? Estamos? Sim, faz todo Que sentido. já somos poucos. Mulher não há então. homem que lhe bate. Estamos? Depende, isso depende. Depende muito. Isso Mas, depende. mas ainda Sim, assim, sim, mas perceber a quando, ideia. sim, sim, quando você apresenta resultados, as pessoas contribuem por si só. Certo. Estamos? Você tem muitos apoiadores, eu não sou político, mas eu converso. E como converso, as pessoas percebem a minha linguagem, elas olham, não, esse é o indicado. Estamos? Então, eu penso que precisamos fortalecer mais as nossas relações. As nossas relações. E não temos aqui uma vara mágica, mas uma das questões era fortalecer, era dar às pessoas aquilo que elas querem, como por exemplo falou aqui o Simba, mestrado. Quer dizer, o Simba, se quer um mestrado. Então, isso quer dizer que se a gente encontrar um mestrado por Simba, ele vai contribuir, tá vendo? Porque ele já tem o seu desejo. Sim. E deixamos de olhar para os outros como mais um. Não aqui pública ou privada. Aqui o farmacêutico e ponto final. Certo. E ninguém faz mais que ninguém dentro da profissão. Esse é o ponto. Muito Boa. bem. Boa. Querias há pouco tempo fazer as Não, tuas não, perguntas pode da paz. fazer. Posso continuar? Yeah. Continuamos na senda na senda da organização dentro do setor farmacêutico. O doutor falou aqui muito bem que, pronto, já a congregação do setor farmacêutico depende única e exclusivamente de cada um, Sim. de trazer individualmente as suas ideias e tudo mais. Mas eu queria tocar num ponto que é sobre a área de controle de qualidade, que é muito importante dentro do setor farmacêutico. Por que a ausência da área de controle de qualidade de fármacos em Angola? Nós temos laboratórios que testem os fármacos, a qualidade dos fármacos assim avulso como tal se deveria. E eu vou voltar de novo na União dos Farmacêuticos. Vou só lhe perguntar. Você consegue abrir uma escola de medicina hoje e começar a dar aula amanhã? Não. Por quê? Isso é um processo. É um processo Até longo. nem é só um processo. A própria ordem dos Sim. médicos não vai permitir. Sim. A ordem dos médicos não vai permitir. Antes mesmo do Inarés te atacar, quem vai te atacar é a ordem. Estamos? Ou então, existem coisas que estão sendo no nosso setor que a culpa mesmo é nossa. Nós não estamos unidos. Quem é que dá os cursos do ano e 6 meses? São farmacêuticos. E quem permite? Aí Também está. são mesmo nós. Porque nós, Esses cursos porque não nós poderiam ser transformados em cursos de nível superior Pós a fim de que tenhamos as tais graduações e pós-graduações. Sim, mas é o que eu estou a lhe dizer. A questão que me colocou sobre os laboratórios, porque não temos laboratório, nós não estamos organizados. Nós, farmacêuticos, deixamos a desejar. E é claro que o poder político ele vai se interessar quando você mostrar alguma maturidade. Estamos? Olha, com todo quadro de medicamento, não é só uma questão do farmacêutico. É uma questão de soberania nacional. Estamos? Aí você vai dizer, controle de qualidade. Não. Controlar o que entra, como está, é uma questão de soberania nacional. Senão um dia começamos a importar aqui um coartem que não tem lá coartem e depois de 20 anos estamos todos infectos. Tá vendo? Jesus.
Então, nós temos as mini labs, eu sei que a Armed tem um centro de controle de qualidade, não é? E fazem lá as suas avaliações, mas ainda assim, é importante que os farmacêuticos estejam unidos, desde a ordem até a Armed. O que é que vai acontecer? Quando nós estivermos unidos, vamos falar a mesma língua. Ao falar a mesma língua, nós vamos conseguir entregar no Ministério cursos de especializações nessas áreas. E aí virão farmacêuticos formados. A essa altura, me diz só, quantas vezes você tem formato de qualidade? É um outro. E não E começamos... formados aqui também não. Não. Sim. E não temos ilusão de pensar que Angola é Luanda. Absolutamente. Estamos? Sim. Então, há aqui essa questão do controle de qualidade e de outras coisas que vai depender muito do encerramento da comissão instaladora e da união dos farmacêuticos. Ok. Precisamos parar de discutir conosco mesmo. Os enfermeiros hoje têm especialização porque eles já de discutir, eles perceberam que discutindo não vai dar jeito. E sabem, parece não, e pode parecer mal. Às vezes o governo também gosta quando há discussão. Porque ele passa a definir. Porque ele tem que nos dar algumas coisas. Nós estamos a discutir, ele fala, ainda discutem e eu estou a vir. Estamos? Então, Vou resolver vou outras coisas. resolver outras primeiro. coisas. Então, nós precisamos estar unidos. Ordem, Armed, sindicatos e outras organizações, não é? O núcleo que este precisa ser apoiado. Por exemplo, se a ordem puder apoiar o núcleo SCAST, não só com dinheiro, né? Não só com dinheiro fundamental, mas procurar parceiros para que o núcleo SCAST seja, por exemplo, fazem uma vez por semana, uma vez por mês. É quinzenalmente. Vamos dizer, tem uma frequência, por exemplo, de 7 em 7 dias e as pessoas têm acesso ao conteúdo, por exemplo. Sim. Isso quer dizer que vocês vão ter mais informações. E ao ter mais informações, a farmácia expande-se. Hoje a Popa Ordenfa tem um podcast da Popa Ordenfa. Tem uma estrutura assim. Sim. E se nós pudermos uma estrutura assim, na ordem e com o núcleo lá, vai ser melhor para todos. Mas vai depender da nossa união. Ou então, não importa quem seja o líder, precisamos estar todos unidos para nós depois começarmos a exigir a quem nos deve. Aí vamos ter as nossas especializações, vamos ter nossos mestrados, nosso doutoramento, porque nós estamos unidos. Quanto mais desunião houver na classe, menor será a nossa chance de progressões individuais, progressão coletiva. Certamente. Bem, doutor, nós aqui já temos uma rubrica que é fora da janela. Ok, terapêutica. Já terapêutica. A rubrica fora da janela Nós aqui temos terapêutica. 5 já perguntas, né? Ok. E a primeira pergunta é qual foi o momento mais desafiador que viveu enquanto docente do IXISA e por quê? O momento mais desafiador. Vocês são problemáticos. Pá. Não, são perguntas flexíveis. Sim, somos flexíveis, mas é assim, eu como sou muito confusionista, né, então já apanhei vários paus, né, e um dos paus aconteceu o ano passado, quando fui retirado da sala de aula, porque na verdade a nossa discussão continua sendo a mesma. E naquela altura a discussão foi mesmo uma questão de defesa, Okay. não é? Por que não se defende, não é? E penso que caiu mal ao gestor, ou a forma como o programa também não foi a mais adequada, e eu fiquei tecnicamente quase um ano fora do ICISA. Sim, Quase um ano. sem Uns 8 a 9 salário meses. ou com a salário? Sem salários, com salários metade, mas sabe, eu mesmo sou da sala de aula, Ok. então com só sem salário não fazia muito sentido, porque eu queria mesmo dar aula, e percebi que já não podia fazer muitas discussões, porque de forma indireta muita gente ficou prejudicada. Eu tinha vários orientandos que foram repassados para outros professores, criou aquela, quer dizer, aquela ação, e eu costumo sempre dizer, provocou muitos dissabor, não só para mim, mas para outras pessoas, não é? E eu queria tanto que não fosse Desse jeito? desse jeito. Foi muito desafiador, mas também foi bom porque crescemos, não é?
eu costumo sempre a dizer, há sempre uma bênção, não de uma maldição. Crescemos, começamos a conhecer quem é quem e a perceber também um pouco mais os limites e não se diz tudo Sim. agora, não é? Mas foi muito desafiador. Ok, certo. Yeah. A segunda pergunta, se o Dr. Sassoma tivesse a oportunidade de indicar a farmacêutico agora para assumir a classe, quem seria e por quê? Eu. Hum, Essa aqui é bem desafiadora, mas porque assim, eu não consigo pensar assim, de repente, quem é que eu Pode chutar, doutor. posso chutar? Sim. E depois vai dar muito ciúme e tal, não isso é? Mas isso sai quando? Sai no próximo ano só, né? Sim, próximo ano. Porque Sim. eu iria falar de alguém que eu vejo como candidato. Eu olharia muito para o Dr. Matheus Fernandes. Ok, Eu olho ok. muito para o Dr. Matheus Fernandes como bastonário. Por quê? Porque já teve teve na construção da OFA, já assumiu o cargo A a nível. Sacoma. Teve na Secoma, já assumiu o cargo a nível da AFPLP. Sim. Tem muita experiência administrativa, também política. Então eu vejo no Dr. Matheus Fernandes Como um futuro. um bom Um bom futuro. bastonário. Ok. Temos às vezes falado de algumas coisas. Olha que esse mestrado eu também mandei para ele e ele prontamente fez algumas correções e mandou. Está muito interessado na progressão dos jovens. Então eu vejo o Tomate Fernando como um bom bastonário. Também vejo muito a doutora Vilhena. Só que a doutora Vilhena tem aqui um impasse jurídico. Sim. Ela, como já preside a comissão de gestão, não pode ser candidata. Ok, Mas ok. a doutora Helena seria também uma boa bastonária. Talvez num mandato a seguir ela pode, mas eu Ok. olho para essa figura. Certamente. Agora, a nossa Terceira. já terceira questão, eu já gostaria de saber quais são os 5 jovens ou grupos da nova geração do setor já farmacêutico que considera o seu trabalho excelente e por quê? Sim. Primeiro, o meu amigo Sassaco. O Dr. Sassaco é daqueles jovens que também está muito na posição dos jovens. Ok. Ele dá aula até o limite, ele orienta trabalhos, ele modifica temas, ele tem sempre uma pulga no ouvido e na mente sobre como transformar isso para ser melhor, para apresentar melhor. Então, e nessa discussão da ordem, OFA CAPFA, as pessoas viram muito a minha cara, mas não era eu, era muito mais ele. Ele é um pouco dos bastidores, mas é dos que muito discutiu pela classe. A doutora Mauete também é uma Sim. é uma das professoras que eu olho com muita precisão. Sim. Tem muita qualidade. O Xavier também é muito bom menino. O terceiro, O nesse Xavier, caso. embora não seja farmacêutico, mas é muito bom bom menino, não é? Tem lá a sua Amofarma, Ok. faz muitas atividades, então eu olho para ele nesse intuito. O Dr. Wilson, não é? Dr. Wilson tecnicamente é uma figura incontornável também do setor, por tudo que ele faz e pela forma como ele se modifica a cada ano, Ok. a cada ano que passa. O último, nesse caso. Como? O último são 5. São Sim. são 5. Sim. Tá faltando. Eu ia falar de 6, né? Mas tá bem. Não, mas. Não, esteja à vontade. Ah, posso? Sim, Esteja à sim. vontade. Sim. 6, 7, 8. Sim, uma outra pessoa, mas não, vamos só ficar nos 5. Sim. Outra pessoa mesmo é o Dr. Matheus Fernandes. O Dr. Matheus Fernandes. Da nova geração. Da nova geração. Da nova Sim. geração.
E depois a gente vai, eu acho que eu vou fazer tirar. uma pergunta para... Eu acho que eu vou tirar o Sim. Dr. Wilson, não é da Sim, nova sim, geração. sim, não é. Então ficam dois. Ok, Uma outra pessoa da nova geração é a minha esposa, Daniela Sassoma. ok. Ela também é muito do bastidores. O que acontece às vezes? Às vezes parece que nós que falamos muito somos muito inteligentes. Sim. Não, eu tenho uma equipa que falam muito pouco, mas são muito melhores que eu. Muito melhores que eu. Vocês não têm ideia do cérebro do Sasako e da minha esposa e da doutora Mauete. É um cérebro fantástico. Eu sou só mesmo o transmissor das Ok. ideias, Das das ideias deles. Então, a minha esposa é uma dessas pessoas. A última pessoa é a Lucrécia. A Lucrécia é a diretora da Velvet, diretora técnica da Velvet. Ok. Também muito preocupada. Ela conseguiu induzir a Velvet em contratar jovem farmacêutico para estágio remunerado Ok, com Uau. colocação. boa. Boa ideia. Yeah. Então, ela é uma jovem que também está muito na inovação. Então, são esses 5 da, da, Nova geração. da nova geração. Que Até se considera. mandassem essa lista, Não, mas essa tá. é uma pergunta. Pô, isso é mesmo Sim. direto. Sim, Ok. sim, isso são coisas que Só acontecem aqui. Sim, direto. Agora para a velha escola. Os 5 que mais se destacam. Se destacam. Eu não falei no princípio, quando falei do Dr. Moura, mas eu ia falar de um doutor, que é o Dr. Quintino Malu. O Dr. Quintino Malu teve muito tempo em Angola. Ok, É um professor guineense, atualmente está em Portugal ok. e contribuiu muito para o ensino farmacêutico a nível do nosso país. E é uma das grandes referências que eu também tenho. Muito humilde, muito prático e é um show de bola. É o primeiro, não é? O segundo. O segundo, Dr. Vueba. Yeah, o Dr. Vueba é na verdade um crânio. E ele é formado em controle de qualidade, ele se debate muito com essa questão e tem nos dito que o tempo dirá. E temos agora um mestrado em controle de qualidade que estamos. Um mestrado em controle de qualidade que. Não, um mestrado em farmacologia clínica, que precisa ser revisto, e Ok. temos pensado em outros projetos. E mesmo ele no Ispiquilamba, ele tem muita saudade da escola pública e de fazer os projetos a andar. Uma outra pessoa que eu também olho muito como referência é a doutora Regla. E da Regla ninguém pode falar. pode- Não. Dispensa, Sim, dispensa, Aí é outra história. dispensa mesmo a apresentação. A quarta. A quarta pessoa, e vai parecer estranho, é o doutor André Neto. Ok. E vocês vão achar estranho nesse quando vocês lançarem isso. Sim, certo. Mas o doutor André Neto, ele é bom. Ele é muito bom profissional. O que eu às vezes sinto é que ele está cansado. Eu acho que ele falou demais e ficou cansado. Mas se não. Em que aspecto? Como? Em que aspecto Em é que que- ângulo? Estar já cansado? Eu tive com o doutor Neto no ICISA Ok. enquanto professor, porque ele é professor lá do ICISA. Ah, E o doutor Neto, ele já apostou muito, ele deu muito de si. sim. E não encontrou resultados, não viu resultados. Eu acho que ele não teve tantos apoios, quer dizer, não teve nós para dizer cota vai, A juventude. vamos estar aqui, não teve Sim. essa juventude. E ele ficou cansado. Ok. Então ele agora quer ficar mesmo só no lado dele, porque eu penso que ele não acredita mais muito nessas coisas, não é? Mas é um farmacêutico, é um professor doutor Uhum. que nos valeria muito, muito, não é? Tivemos um outro choque, mas eu tenho um problema muito simples e eu sou muito prático. Eu posso ter choque com o Simba, mas eu não posso reconhecer que ele é bom. Acho que isso também é virtude, não é? Sim. E o nosso choque é mesmo só uma questão de pensamento Ideias. diferente, ideias. Ok. Mas eu ainda olho para o Dr. Neto como uma pessoa muito, muito prática e que precisamos, e mesmo que alguém vá para o próximo bastonário, precisa resgatar o Dr. Neto
para a área de formação e especialização, Ok. porque é um bom profissional. Estou a falar do Toneto, estou a falar do professor Santos Nicolau, embora... Para fechar já Sim, sim, embora nossas já ideias Dr. sim, Santos. sim, sim. Sim. Não coadunassem. Não coadunassem, Ah, mas eu tenho muito respeito por eles, porque eles são mesmo cérebro. Não podes brincar, você aí não mexe. São mesmo cérebros. Só precisamos é lhes entender. E nesse mestrado, eles são professores do mestrado. ok. Imagine que eles aceitam. Eles também não têm muitos problemas. E eu tenho fé que um dia eu vou me sentar junto com esses senhores Sim. e vamos fazer lá as nossas desculpas, Ok. não é? Mas são nossos professores Eu que... publicamente, se calhar, também já pode que me- fazer. Não. Não, desculpa, Assim- não, vão dizer que é o podcast, não é? Não. Mas não há nenhum problema, não é? Yeah, São yeah. nossos cotas, não é? É claro que tivemos Eu acompanho choques. sempre. Sim. Sim, eu Tivemos acompanho choque e só não choca quem não, sempre. Sim. quem não trabalha, mas Quem não são... pensa, né? E quem não pensa, mas são nossos professores e Certo. nós merecemos, e eles merecem Nosso apoio, respeito. o nosso respeito. Se em algum momento faltou a questão do respeito, não faltou, é mesmo só questão de ideia, e como jovens também queremos prevalecer nossas ideias. Sim. Sim, E às vezes essa questão, né, de não, vou prevalecer a minha e depois ninguém arreda o pé e fica esse mal entendido. Mas eu gostei muito da nomeação enquanto reitor da Oscar Riba, não é? certo. O professor André Neto. André Neto, o professor Santos Nicolau continua a contribuir noutras áreas e fico muito feliz. São nossos cotas. Bem haja classe, né? Yeah, bem haja classe. Depois Não coloco temos só aqui. uma salva de palmas Yeah, e tudo na edição. mais. Yeah. A quarta questão e a quinta, qual é a representatividade do termo humildade na vida do doutor? E a quinta, qual é a sua Não, Primeiro, Vamos nessa? Tá bom, nessa. tá bom. Qual é? Qual é a representatividade do termo humildade na vida do doutor? É assim, quem lida comigo Sim. percebe que eu sou uma pessoa muito humilde. Porque Percebe essa é uma, isso? pronto, essa é uma Pode- já pergunta muito Sim, intencional sim. mesmo. Sim. Pode não parecer, mas Yeah. quem Hum. lida comigo diariamente percebe que eu sou muito humilde. Ok. Depois, eu sou muito fácil de lidar. Muito frontal. Eu sou muito frontal Sim. com coisas que são óbvias. Mas se calhar essa, já a frontalidade. Por exemplo, eu vim Fere. aqui hoje, eu vim aqui Muitas hoje, das né? vezes, E nós sim. tivemos um atraso. Sim, certo. Pode escrever que no próximo podcast eu não vou admitir esse atraso. Sim. Sim. Estamos... Então são coisas. Não, Sim. estamos todos na correria. Não, Ok. não tenho também. Tirei mesmo dia Sim. para Sim. isso, então tá Ok, normal, tá vamos tranquilo. tal e tal. Mas depois eu vou te dizer, mas calma aí. Porque não pode ser hábito. Certo, Estamos- certo. Então Sim. eu tenho um pouco de problema com isso. Hum. E eu venho de um lar onde chamar atenção não é problema. Onde, não, eu fui educado onde chamar atenção, discutir alguma As conversa. coisas têm que ser ditas Sim, e feitas. ditas na hora. Se calhar a forma. A forma sim. talvez é que um Hum. pouco, talvez seja um pouco má. E também nós temos ainda o hábito de que criança não pode reclamar. Mas a humildade é parte da minha trajetória. Ok. Da minha trajetória. E eles falam isso com muita convicção, não é? Não procuro guerra. Quando eu coloco um problema, eu também coloco a solução. Ok. Nessa altura, nessa luta da ordem, o primeiro a torcer o braço fui eu. Ok. Porque eu chamei, liguei para o doutor Moura, liguei para o doutor, liguei para os cotas, percebi que a coisa estava fora dos carris, Sim. eu liguei para os cotas e nos encontramos em vários pontos de Luanda para discutir a questão da classe. Eu não gosto de problema, eu sou o primeiro a recuar em problemas. Então, a humildade é parte da minha trajetória. Também quem estudou na UAN e não é humilde não tem como, porque a UAN você tem duas coisas, ou você fica humilde ou você não sai dali. Exato. Ok. Então, a humildade para mim ocupa grande parte da minha Vida e vida. trajetória. E muitas coisas eu tenho por essa questão de ser Humilde. humilde. Agora, quando não dá, eu não sou humilde, por exemplo, com o meu colega, que também é professor, que também é licenciado Ok. e namora com estudante. Não, Ih. aí eu não sou humilde. Interessante. Eu não sou humilde. Aí mesmo, eu quando chamar uma atenção,
vai mesmo ser duro. Mas isso é uma conversa que nós também teremos Sim. numa próxima edição. Sim. Sim. Eu não sou, Da eu não qual sou, não atrasaremos, né? Estou só lhe dizendo, Sim. eu não sou, Sim, sim. eu não sou humilde com essas coisas, tá vendo? Com certeza, faz Existem muito bem, coisas doutor. que para mim não passam, Ok. tá vendo? Mas existem coisas que passam. Por exemplo, eu já chego na sala de aula e digo assim, durante a prova, para mim, telefone ligado ou desligado é zero. fraude. É fraude. Então, se eu apanhar, não há. Então, por mais que tu não Fraude. esteja desligado, mas está no teu bolso, Acabou. É fraude. então você vai dizer que o pessoa não é humilde. Não, ali já não sou mesmo. Então são essas questões. A última. Para fechar mesmo já, Não, porque estamos já em cima do dá tempo. pra- hora. Então já não dá vamos pra ter uma fechar. última questão. Não vamos ter uma outra. Vamos, Ok. sim, porque estamos mesmo já em cima do tempo. Ah, ok. Pra finalizar. Só considerações finais e tudo mais. Ah, em termos de considerações, eu até escrevi aqui para não me perder. Em relação ao livro, comprem Certo. o livro, não é? O meu livro, o nosso livro, né, de eu e Certo. minha esposa, Poder Farmacêutico, é uma obra que nasce da convicção de que os cuidados farmacêuticos representam uma área essencial no processo de dispensação. Doutor, onde é que será a primeira sessão de autógrafos? A primeira sessão de autógrafo será no espaço EMA. O espaço EMA está aqui na Sagrada Família. Ok. Temos ali o espaço no dia Então, 7. depois teremos acesso à publicidade. Teremos pra- sim, ok. teremos sim. Então teremos aí esse livro foi escrito para o farmacêutico Ok. hospitalar, o farmacêutico da força comunitária e o farmacêutico que está a vir agora para o mercado. Ok. Então, doutor, nós gostaríamos de agradecer a sua presença. Sem problema. Gostaríamos de poder contar consigo numa próxima edição. Obviamente que teremos. Pode ser antes do lançamento do livro. Com certeza. Sim, pode ser. Aí fazemos Sim, um sim, 50 com certeza. na coisa. Sim, certo. Na coisa Com aí certeza, com e- certeza. e discutimos isso. Com certeza. Então, agradecemos muito a sua presença. Foi Obrigado. uma hora e muito boa. Ok. Aprendemos muito. Obrigado. E sendo a figura que é, gostaríamos de continuar a ter esse contato com o doutor. E obviamente que por sermos do mesmo setor, Sim. continuaremos a nos nos esbarrar cruzar, dos sim. farmacêuticos. Mas da estamos Angola. inscritos, né? Estamos Estamos Ah, sim. isso Estamos sim, sim. estamos. É isso. Pagam cota. Com certeza. Ali já são dos 500. Exato. Nós ficamos Pagamos. por aqui. Essa foi a Yeah. primeira edição da segunda temporada do Núcleo Cast. Nós somos o Núcleo Farmacêutico e fechamos com mais uma. Muito obrigado. Yeah.